E, reverendo, qual que é então, né, essa diferença que existe entre a Igreja Católica, a Romana, né, e a que hoje nós chamamos de Igreja Protestante, Ah, sendo mais ah, específico aí a Reformada? uhum. Qual que é a diferença que existe então entre uma e outra? É a mesma coisa, não é? Não, não. Muitas diferenças, muitas diferenças. E a minha esperança é que as pessoas percebam essa diferença, né? São muitas diferenças. Primeiro, a gente pode começar falando de fonte de autoridade, tá? A fonte de autoridade das igrejas protestantes ou das igrejas reformadas, vamos chamar protestantes porque inclui, né, até os pentecostais e outras linhas que não reformadas. A nossa fonte de autoridade é apenas as escrituras. O lema da época da reforma foi somente as escrituras, sola escritura. Então, essa é a nossa fonte de autoridade única. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm três fontes de autoridade: as Escrituras, a tradição e o magistério. E, e quando há uma tensão entre essas fontes de autoridade, a tradição sempre ganha. Então, entre tradição e escrituras, eles sempre vão ficar com a tradição. Então, essa é uma diferença que eu diria é estrutural, tá? O protestante ele vai se guiar pela palavra, o católico pela igreja. É a igreja quem diz o que ele deve fazer. E aí você tem séculos e séculos de doutrinas de homens sendo criadas e inventadas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Podemos falar também de salvação. A salvação no protestantismo é pela fé, é pela graça mediante a fé. A salvação no catolicismo romano é por obras, tá? É uma sinergia, é um conjunto de uma graça, mas que ela tem que vir acompanhada de obras. O indivíduo católico precisa dos sacramentos para a sua salvação. Ultimamente, a Igreja Católica sempre vai mudando, né? Ultimamente, eles admitem que o indivíduo que não participou de sacramentos, ele pode ser alvo da misericórdia de Deus e ser salvo. Mas isso é coisa recente. Até Trento, inclusive em Trento, 1546, não haveria essa possibilidade. Só se salva o católico apostólico romano. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação, e os sacramentos são necessários para a salvação. Para o cristão protestante que segue a Bíblia, ele sabe que basta a fé. O bandido na cruz teve fé, não precisou passar por nenhum sacramento, por nenhuma obra, ele foi salvo na cruz apenas por sua fé. Então, essa é uma grande diferença. Então, vamos lá. Fonte de autoridade, salvação, governo, né? Para a Igreja Católica Apostólica Romana, há um cabeça da igreja, há um pontífice que é chamado de Papa. Pontífice é aquele que faz a ponte entre Deus e homens. E é por isso que o Papa é um título, ou esse pontífice é um usurpador, sabe? Porque Cristo é o nosso pontífice, Cristo é aquele que faz mediação entre Deus e homens, e o Papa arroga para si esse título. Ah, então, para católicos apostólicos romanos, há um cabeça da igreja, há um substituto de Cristo na terra chamado Papa, que inclusive é infalível, né? Quando ele fala ex cátedra, quando ele fala na função, ele não erra nunca. Para protestantes, o governo da igreja é estabelecido por alguns princípios. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja, e só Cristo é o cabeça da igreja. E ele delega poderes a oficiais. O Novo Testamento fala de dois ofícios que estão ainda em vigor nos nossos dias, presbíteros e diáconos. As igrejas dão nomes diferentes, né? Pastor é um sinônimo de presbítero, mas esses são os ofícios que você encontra no Novo Testamento que continuam valendo, presbíteros e diáconos. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele governa a sua igreja por meio da sua palavra, por meio dos ofícios, é um poder delegado para homens governarem a igreja.
O que mais a gente tem de diferença? Culto, né? O nosso culto é baseado na palavra de Deus e apenas na palavra de Deus. Tem como centro a palavra de Deus, por isso que o centro dos nossos templos é o púlpito, é o local onde a palavra é proclamada. No catolicismo romano, o centro da nave, o centro do local de culto é o altar, porque o centro da missa romana é o sacrifício. E quando você tem altar, você tem sacrifício. E o centro da missa, então, é a Eucaristia, em que, na visão deles, o trigo se transforma em corpo de Cristo, literalmente, literalmente. E a missa romana, especialmente depois de Trento, é um conjunto de invenções humanas. É um conjunto total de invenções humanas. Eu diria que 90% da missa tridentina não tem base bíblica, tá? Eu daria 10% aí para as leituras que eles fazem da Bíblia apenas.